Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Frente a Frente. E hoje nós vamos conversar de política, e muita política, com o deputado Tadeu Martins Leite, mais conhecido por Tadeuzinho, vocês conhecem todos ele, todo mundo conhece ele como Tadeuzinho. Deputado, vamos conversar de política? Vamos lá, estamos à disposição. Mas primeiro eu gostaria, e o povo gostaria também de saber como é que seu pai está. Primeiro, Jorge, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Falávamos aqui recentemente que a primeira vez que eu vim aqui foi no início do meu primeiro mandato, há pouco mais de 4 anos, talvez atrás, e hoje voltamos aqui já nesse segundo mandato. Então é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Está bem, está tomando conta da saúde, né? Está descansando. Talvez tendo um descanso que ele nunca teve desde os 23 anos de idade, quando ele entrou na política, né? Enfim, mas está recuperando a saúde. O prefeito mais jovem de Montes Claros, com 29 anos. 29 anos, pois é. Então, assim, antes ele tinha sido vereador. Então está repousando, saiu definitivamente da vida pública, obviamente. Acompanha apenas de longe hoje o desenrolar, os acontecimentos. De vez em quando a gente conversa um pouquinho por telefone para pedir alguma sugestão, alguma orientação. Mas agora ele está focado, obviamente, em aproveitar a vida e cuidar principalmente da sua saúde, porque, de fato, ele vai ter que fazer ainda mais uma cirurgia para retirar a bolsa que ele, de ileostomia que ele está usando hoje, enfim, mas graças ao bom Deus está tudo bem e agora cuidando da saúde. Então vamos conversar agora de política. Deputado, a eleição está praticamente aí, 3 meses e pouco. Você seria o candidato do PMDB? Não, Jorge, porque o PMDB está brigando aí sem candidato. Primeiro é o seguinte, há algum tempo o PMDB, e eu sou o presidente municipal, faço parte da executiva estadual, o PMDB vem há algum tempo construindo a ideia de ter candidatura própria nas principais cidades de Minas Gerais e do Brasil. Cidades acima de 200 mil habitantes, existe uma orientação para que a gente tenha, de fato, candidato próprio. E principalmente agora tendo o presidente, né? Exatamente, presidente da República, nós temos hoje o vice-governador. Então o partido se fortaleceu de uma forma muito interessante. Então há algum tempo nós já estamos construindo a ideia de ter candidatura própria. Daí foi a construção que fizemos em Montes Claros, de filiar novos nomes. Hoje nós temos, por exemplo, o presidente da Sociedade Rural, Osmani Barbosa, que é filiado ao PMDB. Nós temos aí o médico respeitadíssimo Danilo Narciso, que está dentro do PMDB. Nós temos o Zé Vicente, que hoje é o prefeito da cidade, de forma momentânea, interino aí, mas é o prefeito de Montes Claros pelo PMDB. Então hoje nós temos quadros extremamente interessantes dentro do partido. Hoje eu posso te dizer, Jorge, que a construção nossa, a ideia nossa é de termos, de fato, candidatura própria com um nome novo na cidade de Montes Claros. Claro que isso aí, engraçado, talvez o PMDB seja o único partido em Montes Claros que tem um diretório, que tem seu executivo e tem um diretório. Acho, salvo melhor juízo, todos os outros partidos de Montes Claros são através de provisórias. 5 nomes resolvem o futuro do partido. Montes Claros não. O PMDB, nós vamos ter a nossa convenção, que podemos fazer até o dia 5 de agosto, dentro desse período novo, desse prazo eleitoral atualizado, e mais de 50 pessoas decidem, de fato, o futuro do partido. Se nós vamos ter candidatura, se não vamos ter, se vai ser composição, quem será o nome. Então, essa discussão nós vamos deixar para as convenções municipais. Mas reafirmo aqui a vontade e a construção que nós estamos fazendo para que o PMDB, de fato, tenha candidatura própria. Mas a palavra final deve ser sua, né? Não, eu, deputado do partido, por ser o presidente, de fato, nós temos uma amizade dentro do diretório com as pessoas e tudo mais. Mas, volto a dizer, não são 5 pessoas que resolvem o PMDB em Montes Claros, como nunca foi. Ele, há muito tempo, tem um diretório formado por 45, 50 pessoas. Então, isso vai ser uma discussão coletiva. Se o sentimento maior do partido for para ter candidatura própria, nós vamos continuar com esse projeto. Se for para fazer uma composição, é a discussão que faremos nessa convenção. Agora, nomes bons nós temos muitos, não tenho dúvida. Falei do Osmani, falei do Danilo, falei do próprio Zé Vicente, que hoje está como prefeito. Nós temos bons quadros hoje dentro do PMDB. Diga-se de passagem que talvez nós não tínhamos na última eleição. Então, hoje nós temos quadros qualificados, preparados e com essa vontade de representar o partido dentro das vontades também do partido e do diretório municipal. A composição possível seria com o Rui, se ele pudesse ser candidato, né? Claro. Primeiro é o seguinte, é bom lembrar de que o Rui foi eleito junto com o PMDB. PMDB e Rui fizeram uma administração até então e a amizade, a interlocução, o compromisso entre os grupos continua. É claro que uma discussão de candidatura própria, ela não é feita contra o grupo do Rui ou contra o Rui Muniz. Pelo contrário, é uma discussão que se faz em conjunto, é uma discussão que, independente também da questão da vontade ou não do grupo do Rui, é uma necessidade que todo partido tem de ter candidatura própria, e o partido hoje, o PMDB, que é o maior partido do Brasil
e talvez o maior de Minas Gerais, não pode fugir disso. Hoje nós temos, o PMDB tem hoje, nas 853 cidades, nós temos um provisório ou um diretório em Minas Gerais. Então, acho que, salvo melhor juízo, é o único partido que tem isso hoje. O PMDB é o único partido que tem diretório em todos os municípios brasileiros. Exatamente, inclusive, principalmente em Minas Gerais. Então, assim, nós precisamos fazer essa construção. Agora, é claro que a amizade, o compromisso com o grupo do prefeito Rui, até porque é bom lembrar disso, que o Zé Vicente e o Rui foram eleitos juntos, né? Então, assim, nós continuamos aí em uma interlocução, uma amizade, uma parceria entre os grupos, que é importante. É bom lembrar, Jorge, assim, no que pese aí aos últimos acontecimentos, o Rui vem fazendo um bom trabalho, ou seja, na minha opinião, e olha que eu rodo aí várias e várias cidades, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, estava na Secretaria até um mês, a Secretaria de Estado até um mês atrás, então no Estado de Minas Gerais, desde cidades do Triângulo Sul de Minas, aqui em Montes Claros, o Rui fez um dever de casa que foi importante. A administração dele não é excepcional, mas é boa. Na minha opinião, é muito boa. Ele fez um dever de casa que o Tadeu Leite não fez, que o Jair Taíde não fez, que o Atos não fez, na minha opinião, que ele organizou a máquina pública. Então, essa organização interna da máquina, ela gera frutos positivos. Então, ele conseguiu, com poucos recursos, porque de fato hoje as prefeituras estão em dificuldade financeira gigantesca, e nós sabemos disso, né, no Brasil como um todo, ele conseguiu fazer alguns trabalhos. Descontentou? Obviamente. Talvez faltou um pouco de diálogo em outros momentos, também acho. Acho que o diálogo nunca é demais em qualquer circunstância. Mas fez uma boa administração. Acho que o pessoal da população, pelo que eu converso nas ruas, muita gente satisfeita. E, obviamente, e como a política você não consegue agradar a todo mundo, né? Eu sou deputado aí pelo 2º mandato, eu falo, Jorge, que na política é um trem complicado, porque você pode ser a melhor pessoa do mundo, você nunca vai agradar a todos, porque sempre você vai ter uma oposição querendo tomar o seu lugar, denegrir sua imagem. Então isso acontece comigo, acontece com o Rui, acontece com o Humberto, acontece com todo mundo. Então é o que nós temos que lidar no dia a dia, mas faz parte, Deus nos ilumina e nós temos que ir seguindo a vida. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e logo em seguida nós vamos voltar conversando ainda de política com o deputado Tadeu Martins Leite. Espera um instantinho. Retornando com frente a frente, nós estamos conversando com o deputado Tadeuzinho. Deputado, mas você acha possível o PMDB construir uma candidatura própria, se o Rui não puder ser candidato? Não tenho dúvida, nós já estamos construindo essa candidatura. Os nossos nomes já estão aí dialogando internamente no partido. Então, nós já estamos fazendo isso. Mas qual que você acha que é o nome mais forte? Fica ruim para mim falar, né? Eu sou presidente do partido, fica ruim para falar. Agora, eu acho que nós temos aí 3 nomes hoje colocados dentro do partido. O do doutor Danilo Narciso, o do Osmani Barbosa e o do Zé Vicente, que hoje é o prefeito de Montes Claros, né, respondendo pela prefeitura. Esses 3 nomes, graças a Deus, Jorge, tem partido que está lutando para ter um nome. Nós temos 3 bons nomes, e aí, com sinceridade, eu acho que são excelentes nomes para colocar 2 nomes novos na política, porque eu acho que hoje a política, de fato, de vez em quando está precisando de algo novo, de nome novo. Nós estamos vendo por Montes Claros. Infelizmente, por enquanto, nós estamos aí discutindo as mesmas peças sempre. Então precisa a política, seja em Montes Claros ou até a política nacional, você pegue lá no governo federal. Qual o nome que nós temos hoje para disputar uma presidência da República? Um nome que agrade, que encha os olhos das pessoas. Complicado. Então, hoje o Michel hoje é o presidente, mas então hoje esse é um problema. Risco até surge um novo colo aí, né? Pois é, então assim, esse é um grande problema que nós estamos vivendo. Então, Montes Claros precisa surgir novas lideranças. E eu, de fato, de verdade, eu acredito muito nessas novas lideranças que acontecem. Eu sou novo, tenho 29 anos de idade, mas eu já venho de uma... Você está com a idade que seu pai se elegeu prefeito. Pois é, mas eu venho assim já de uma eu herdei, entre aspas, aí, um grupo político, né, em Montes Claros, principalmente, que junto com esse grupo você tem, obviamente, a rejeição a ele e a aprovação. Então eu já venho de um grupo político. Agora precisa nascer novas pessoas, novos nomes, apoiado, obviamente, em grupos políticos, Montes Claros. Ninguém faz hoje uma campanha sozinho, né, Jorge? Ou seja, eu sou candidato por si só? Não, você tem que ser candidato pela vontade das pessoas. Agora, mais do que tudo, porque com essa nova lei que as empresas não podem contribuir... Exatamente. Não, graças a Deus. Eu acho o seguinte... Vai mais pelo nome. Não tenho dúvida. Eu acho que essa campanha vai ser assim, um divisor de águas, sabe? A legislação eleitoral mudou, o financiamento de campanha mudou. Então, acho que a população e os políticos vão ter que se readaptar.
sabe, com a discussão. Infelizmente, aqui nós temos que falar muito abertamente hoje, se nós temos grande problema no Brasil, é pelo que aconteceu no sistema político eleitoral mesmo nos últimos tempos aí no Brasil. Ah, mas o político é o corrupto. De fato, nós temos hoje muitos políticos que prestam desserviço para o Brasil. Mas nós temos uma fatia da população também que, infelizmente, o sistema favorecia isso, né? Exatamente, infelizmente, ela coloca a faca no pescoço. Porque não tem corrupto sem corruptor. Exatamente. Então, eu acho que esse sistema tem que mudar, acho que está mudando, graças a Deus que está mudando, tem que mudar mais, e acho que essa eleição vai ser o divisor de águas. Então, nessa eleição, o que vai contar é o cara que vai andar nos bairros mesmo, é o cara que conhece, é um nome novo, um nome que anime as pessoas novamente com a política, né? Porque as pessoas precisam ser reanimadas para a política. E eu acredito muito nesses nomes do PMDB, mas de um modo geral, de nomes novos. O Osmani e o vereador Cláudio Prates têm conversado os dois. Você acha possível sair uma chapa aí? Por que não? São nomes excepcionais. O vereador Cláudio Prates foi o vereador mais votado, teve uma votação expressiva para deputado estadual. O Osmani aí, um líder classista importantíssimo para a nossa cidade. Agora, essas discussões elas têm que ser feitas junto com seus partidos. Hoje o Cláudio, né, está no PTB, não sei como é que está a interlocução, acho que deve estar até boa, não tenho dúvida disso, com o deputado Arlen, com o partido PTB. Dentro do PMDB, o Osmani está fazendo uma interlocução muito boa com a gente, participando das reuniões, participando das discussões, então isso é fundamental. Mas são dois nomes, agora chapa é uma outra história que nós vamos saber na eleição. Ele já conversou com você sobre essa chapa? Não, o Osmani já conversou comigo sobre a vontade de ser candidato. Chapa, você só discute chapa em convenção, não tem como você discutir antes da convenção, né? Ah, vai ser candidato, vai ser vice, não vai ser candidato, enfim, essa é uma discussão que nós vamos deixar para as convenções. Agora, já se manifestou a vontade de participar do processo político. Você tem que se discutir nas convenções o que foi programado antes, porque um é do PTB e o outro do PMDB. Isso, mas você tem que ter sido acertado antes. Tem que ser referendado por nosso diretório, lógico, pelas convenções. Diretório, mas tem que ter sido conversado antes. Guardar. Eu sempre digo, o meu sentimento, sabe, eu acho que nós precisamos aí, em Montes Claros, de mais algumas semanas para sentir como é que vai ficar toda esse clima em Montes Claros. Eu não estou vendo nomes em Montes Claros, a verdade é essa. Eu estou vendo do ex-deputado, ex-ministro Humberto Souto, que é uma figura importante política da nossa cidade de Montes Claros. Ouvi falar hoje do ex-deputado Jair Ataíde também, mas eu acho que é muito pouco para a cidade de Montes Claros. Nós precisamos de mais nomes, de nomes novos, de nomes que não sejam o mesmo. Com sinceridade, aí estou sendo extremamente sincero, eu acho que passou a época de Tadeu Leite, de Jairo, do próprio Humberto, assim, com todo o respeito que eu tenho à figura e ao trabalho dele. Eu acho que nós precisamos agora de ter nomes. A política tem que renovar na cidade de Montes Claros, no Brasil. E está faltando isso em Montes Claros. Espero, quem sabe, nessa eleição, nós temos um tempinho ainda, espero que nessa eleição apareça aí novos nomes para a nossa cidade. Mas o tempo está muito curto. Curto, mas nós temos que trabalhar. Me perguntaram, você é candidato, Deusinha? Porque liderança nova não surge assim do nada. Sim, de um dia para o outro. Seu pai, por exemplo, seu pai foi vereador. É verdade. 6 anos até ser candidato a prefeito. Ele não surgiu para ser prefeito. Agora, eu acho que nessa eleição, Jorge, até pela descrença... O próprio Jairo não surgiu. Foi candidato 3 vezes antes. Até pela descrença da população, eu acho que essa eleição ela vai ter vai ter uma mudança. Eu acho que as pessoas vão decidir o seu voto muito pelo programa de televisão. A televisão vai contar muito nessa eleição. A pessoa não vai querer sair para a rua, ficar vendo o candidato falar. Claro que a presença do candidato no bairro é importante, mas eu acho que ela vai ficar embaixo da coberta dela ali, esperando a novela começar e antes da novela vendo ali o programa eleitoral para conhecer os candidatos. E talvez isso seja um ponto importantíssimo, principalmente para os candidatos que são desconhecidos nessa eleição. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial e voltamos logo com o deputado Tadeuzinho. Espera um instantinho. Retornando com o último bloco do Frente a Frente, nós estamos conversando com o deputado estadual Tadeu Martins Leite, conhecido por Tadeuzinho. Tadeu, você foi secretário até agora, se licenciou recentemente. Como é que foi o trabalho na secretaria? Fui convidado pelo governador Pimentel e pelo vice Antônio Andrade para ser secretário de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana. O que é isso? Na verdade, a Secretaria das Cidades. Inclusive, na reforma administrativa que nós estamos votando na Assembleia, agora, semana que vem, provavelmente, nós estamos alterando o nome para Secretaria das Cidades e Integração Regional, exatamente pela vinculação com o Ministério da Cidade e o de Integração Nacional, porque ela mexe com as pautas de saneamento, habitação, desenvolvimento urbano,
plano diretor, ajuda à cidade, enfim. Então a secretaria, na minha opinião, é das mais importantes. E foi uma experiência extremamente agradável, principalmente, Jorge, pela dificuldade financeira. Porque eu acho que quando você entra num lugar que tem dinheiro sobrando, qualquer um é bom, né? As pessoas têm que mostrar a sua qualidade quando os recursos estão escassos. Então nós conseguimos entrar na secretaria, organizamos, enxugamos, melhoramos o dia a dia da secretaria e conseguimos ajudar, principalmente num ponto que eu acho que hoje é o fundamental. Nós temos hoje que falar uma palavra com mais frequência, que é o planejamento. Não adianta você só furar poço artesiano. Você tem que pensar o que nós precisamos de fato para resolver o problema da seca hoje. Furar poço é bom, imediato, ajuda as famílias, é fundamental, resolve um problema a curto prazo. Mas e a médio e longo prazo? Então hoje nós estamos construindo dois planos, na minha opinião, fundamental através da CEDRU. O Plano Estadual de Saneamento. Minas Gerais ainda não tem um Plano Estadual de Saneamento, é um absurdo isso. Ou seja, o que é esse plano? Que vai mostrar o tamanho do problema, o que precisa para resolver o problema e em quanto tempo tem que resolver o problema. O recurso para fazer isso é outra história que aí tem que fazer uma construção, mas nós precisamos ter um plano para demonstrar o tamanho do problema. E principalmente aqui, especificamente do norte de Minas, nós estamos fazendo em parceria com a Copasa e também com a Sedinó, conduzido pela CEDRU isso, um plano para conhecer de fato o problema do norte de Minas e fazer sugestões. Precisa de uma adutora em tal lugar? No Espinosa precisa. Precisa de barragens quantas? Para a gente ter isso, porque hoje só furar poço é bom, é importante, as famílias precisam. Não estou falando que não precisa não, mas acho que nós sempre temos um planejamento. É bom que a gente entre no assunto que eu queria. A Codevasf ela tem um levantamento feito para 40 barragens no norte de Minas. Esse levantamento já foi feito há mais de 20 anos, mas não se fez o projeto. Eu acho que seria um começo. Mas esse começo, eu acho importante, a Codevasf ter um diretor que conheça desses problemas. A Codevasf está aí sem direção, sem superintendente. Qual a sua posição? Eu não tenho dúvida. No momento que nós estamos passando, momento da seca que nós estamos passando, um momento com falta de recursos, nós precisamos ter à frente da Codevasf uma pessoa que entenda e conheça daquele órgão, que é um dos órgãos mais importantes. Você conhece a Codevasf mais do que ninguém. Falei, 30 anos lá. Pois é, mais do que ninguém. Então, assim, na minha opinião, se eu pudesse, é um órgão federal, uma indicação política federal, mas eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade em indicar nomes técnicos da Codevasf, principalmente no momento que nós estamos falando. O Fernando Brito é um excelente nome que está lá já há muito tempo e conhece das pautas. Nós temos outros nomes. Eu acho, olha, Jorge, eu sou político, eu sou deputado, enfim, fui indicado, inclusive, para a secretaria por um cargo político, por ser deputado também e por achar que podia ajudar um pouco a nossa região e nosso estado. Mas eu acho que os cargos políticos têm que ter um limite no Brasil. Nós não podemos sair fazendo indicações políticas sem pensar no resultado do serviço. Na Secretaria de Estado que eu ocupei, eu não coloquei um cargo político, só levei nomes de peso e de qualidade. Para você ter uma ideia, a nossa adjunta hoje, que era a superintendente de saneamento, é a ex-secretária municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, a professora Isabel Chiodi, uma engenheira sanitarista, conhecedora, que a convidei para ir para a secretaria, porque eu acho que hoje nós temos que tratar as coisas com responsabilidade. Política é importante, na hora de pedir o voto, na hora de mostrar o serviço, mas para que você chegue lá até a população, chegue até o voto, porque o voto, quem mexe com política é importante, mas que você chegue lá, mais do que você apadrinhar alguém, você tem que mostrar o resultado. O Senado agora acaba de regulamentar isso, aprovou um projeto, inclusive de emenda constitucional, que as indicações para as autarquias e para as agências reguladoras têm que ser de técnico. Pois é, graças a Deus. Isso é fundamental. Eu acho que isso nós temos que referendar cada vez mais isso. Agora eu fico feliz, Jorge, assim, a secretaria foi uma experiência fundamental, até porque não tinha dinheiro, então nós precisávamos mostrar a nossa vontade, o nosso conhecimento nesse sentido. Mas fico feliz de voltar para a Assembleia também, fazendo novas discussões, continuo ajudando a nossa cidade de Montes Claros, a região do norte de Minas. Nós estamos aí hoje, inclusive, vai ser inaugurada a Academia ao Ar Livre no Independência, a 20ª academia que nós estamos instalando através de emendas parlamentares nossas. Isso agrada a todo mundo. Mas é muito pouco, é muito simples, Mas um simples que antes de eu me tornar, ser eleito deputado, ninguém tinha feito nem Montes Claros. Conseguimos 1,5 milhão agora para urbanizar a Lagoa do Interlagos, por exemplo, que eu acho, na minha opinião, tem de ser o principal cartão postal nosso. Conseguimos um recurso, inclusive através da CEDRU, secretaria que ocupava. Que tivesse uma lagoa daquela, seria. Você está louco. Então lá tem de ser o nosso cartão postal. Então consegui, através do governo do estado, pedir o governador e o vice-governador, 1,5 milhão através da CEDRU para passar para a prefeitura para que a gente faça uma urbanização muito boa. E desse jeito nós vamos seguir na vida, trabalhando,
muito, desanimando de vez em quando, é bem verdade. Hoje a política, de vez em quando você desanima com a política. Mas aí eu penso assim, eu tenho 29 anos de idade, se eu desanimar, quem é que vai animar, né, nesse momento? Então, assim, nós temos que continuar animados. Claro que dessabores, dificuldades nós passamos, oposição política nós temos, faz parte. Eu mesmo respondo, o único processo que eu respondo, ô Jorge, nessa minha vida pública, foi por ter tentado ajudar a nossa cidade. Foi por, de fato, aquele time de vôlei, porque é o seguinte, eu era o diretor, falam que eu era o diretor voluntário, porque eu sou, inclusive, ex-atleta de vôlei, joguei no Minas há muito tempo na minha adolescência. Tamanho para isso você tem. Fui um dos idealizadores do time de vôlei e, de fato, para viabilizar, pedir, de fato, que a prefeitura, referendado pela Câmara Municipal de Montes Claros, passasse um pequeno recurso pelo time para viabilizar. Pois bem, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público falam, demonstram que não houve desvio de recurso, está tudo certinho, só que eles acham que a prefeitura não poderia ter passado para o time porque eu participava, mesmo de forma voluntária, do time. Esse processo está andando, se Deus quiser nós vamos conseguir, não gera inegibilidade, porque muitos falam, você não pode se candidatar mais, Deusinho, olha, se for por esse processo, posso, a não ser que eu não queira mais me candidatar pelos dessabores. Mas o que a gente puder ajudar, o que a gente puder dar continuidade no trabalho, nós vamos continuar, não tem dúvida nenhuma disso, para ajudar a nossa cidade e a nossa região. Deputado, muito obrigado. Acho que a entrevista para mim foi muito boa. Espero que tenha sido para você também. Não, é sempre um prazer. E vamos torcer para que o Montes Claros tenha um bom prefeito, né? Se Deus quiser, o PMDB, o que puder ajudar nessa fase, vai participar. E acho que todos nós temos que torcer para que a política melhore, o nosso estado melhore e principalmente a nossa cidade de Montes Claros melhore cada vez mais. Vamos torcer para que isso aconteça. Muito obrigado. Estamos encerrando mais esse Frente a Frente.